porque Ele está no meio de nós. E assim nós poderemos atrair muitas outras pessoas para perto de Deus. Aqueles que são prisioneiros do medo, aqueles que são prisioneiros da desesperança. Quantas pessoas apegadas a si mesmo para ser modelo de Francisco de Assis e São Vicente de Paulo. Não dá para ser apegado a si mesmo. É preciso ter um coração aberto, disponível, não estar apegado ao ter, ao poder, mas ser homens e mulheres cheios, transbordantes do Espírito Santo. Somos convidados pela liturgia a dar um passo à frente na nossa vida, na nossa missão, nos tornar instrumentos de amor, de paz, de alegria no mundo com tantos extremismos, com tanta polarização, com tanta guerra. Antes de vir para cá, eu falava com um grupo de 25 casais que vão receber o sacramento do matrimônio, da catequese de adultos. Eles estão lá com a equipe da pastoral familiar. E eu dizia justamente isso para eles: vocês vão receber o matrimônio, mas não é para se tornar dentro do lar, dentro da casa, uma Rússia e uma Ucrânia. Não é. É para vocês se amarem, se respeitarem, se cuidarem. E nós na comunidade? Nós na comunidade devemos fazer essa reflexão. Quais são as barreiras que nos impedem de sentir a presença do Espírito Santo e dar testemunha do amor de Deus no mundo? O que nos impede de ser mais de Deus? O que nos impede de viver e experimentar a graça de Deus e entusiasmar outras pessoas a virem também? Quantas pessoas que às vezes deixaram a igreja católica e hoje retornaram para a igreja depois de um tempo em outras denominações protestantes e diz assim: voltei para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Há poucos dias ouvi de uma lá na minha paróquia e disse assim: padre, eu mesmo fui procurar, fui ler, fui entender, fui compreender e caí a ficha. A igreja de Cristo é a igreja católica. Eu estava perdida. Eu comecei a ler e falei: estou com saudades, eu quero receber a Eucaristia. Aonde eu estou não tem. E ela e o esposo vão casar agora em dezembro. Voltaram para a igreja católica. O primeiro dia que eles participaram da volta foi no Corpus Christi. Levou as crianças para ajudar a fazer o tapete de Corpus Christi. Eles não têm matrimônio, vão receber o matrimônio em dezembro, na cidade natal deles, que eles vão aproveitar as férias, vão casar. E ela falou: estou com sede, estou com desejo, estou com vontade de retornar o que eu nunca deveria ter deixado. Jesus presente na Eucaristia. É isso que nós devemos ser, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para ajudar outras pessoas a se aproximarem mais de Deus, derrubar as barreiras que nos impedem de experimentar esta graça. O Evangelho de hoje. Há alguns dias Jesus tem alertado: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser injuriado, incompreendido, crucificado, mas haverá de ressuscitar ao terceiro dia. Olhando para esse Evangelho de Lucas 9, nós vamos vendo que temos que enfrentar os desafios da vida. Não tem salvação sem cruz. O que a palavra de Deus nos propõe, que foi proposto aos discípulos e que vale para nós hoje, entender essa advertência de Jesus, porque os discípulos ainda estavam presos no ideal de um Messias comum naquela época, um rei poderoso que ia governar, um guerreiro que pudesse reconduzir o povo de Israel ao brilho de um reino humano, à semelhança dos outros reinos.
E é o próprio Jesus que vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, eles não teriam me entregue à morte e morte na cruz. Jesus queria formar os discípulos. Jesus também quer formar a cada um de nós, para redescobrirmos que o reino dos céus é diferente dos reinos deste mundo, das brigas que as pessoas têm neste mundo para ter poder. Enquanto eles não mudassem de ideia, não ia se realizar os atos de libertação propostos por Jesus. O que Jesus ensinava era um reino de amor, de paz, de justiça, de fraternidade, um reino de esperança. Jesus estava preparando os corações dos discípulos para tudo o que ia acontecer, para que eles não levassem nenhum choque. Jesus falou: eu serei crucificado. Porém, eles não admitiam a ideia do sofrimento. Eles fugiam de qualquer coisa que acenasse para esta realidade de ver o Cristo sofrer. Tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Eu imagino que os discípulos até mudavam de assunto, iam falar de outra coisa, para não falar sobre o sofrimento que Jesus haveria de enfrentar. Queridos irmãos e irmãs, isso também acontece conosco. Acontece com cada um de nós. Quando a palavra de Deus nos diz: prestai atenção, e nós muitas vezes não queremos admitir a mensagem de Jesus. Às vezes falamos: não entendemos esta palavra. Às vezes procuramos um subterfúgio para fugir do real significado que a palavra de Deus nos traz. O convite hoje é: não tenhais medo. Não tenha medo de enfrentar os desafios que a vida propõe para nós. Vamos levar a vida de cabeça erguida. Quantas vezes a palavra de Deus usa a expressão coragem? Tende ânimo, coragem. Se Jesus venceu, nós também seremos vencedores. Ter consciência de que, assim como os apóstolos, a libertação de Deus só vai acontecer na nossa vida se nós estivermos livres. Livres do pecado, livres da maldade, livres da perversidade, livres das cadeias que nos prendem, livre dos impedimentos pessoais, e pedir a Deus: Senhor, dai-nos uma porção redobrada do Teu Espírito Santo. Assim como várias vezes expressou a palavra de Deus, dai a cada um de nós coragem, força, para assumir aquilo que a palavra de Deus nos convida. A palavra de Deus quer nos libertar, curar, salvar, tirar as nossas limitações, derrubar todas as barreiras e muralhas que nos impedem de que a graça de Deus invada o nosso coração e que nós sejamos testemunhas do amor, da paz, instrumentos, assim como Francisco de Assis, assim como São Vicente de Paulo, dizer: temos motivos sim de alegria, porque Deus habita no meio de nós, Ele caminha conosco, e não teremos medo de enfrentar os desafios e acreditar. A palavra de Deus é que nos conduz. Estamos finalizando o mês da Bíblia, setembro. É pela palavra de Deus que nós aprendemos por onde devemos caminhar.
Que a palavra de Deus continue nos conduzindo, nos orientando a nossa vida, nossos propósitos, nossa caminhada como comunidade, igreja, povo de Deus, que não desanima diante dos desafios, mas que confia, espera, acredita naquele que é providência na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.